Reportagem especial. A falta de conhecimento sobre o que é a fibromialgia deixa quem sofre com essa síndrome afastado de políticas públicas que poderiam melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Você vai ter mais informações sobre a doença nessa reportagem especial que aborda algumas histórias de mulheres que sentem muitas dores, mas enfrentam dificuldade de provar que a dor existe e, portanto, dificuldade também de se tratar. Elas são a maioria das pessoas com fibromialgia. Essa é uma história sobre a dor. Uma das muitas maneiras de contar essa história, na verdade, porque o tema acompanha a própria humanidade. Aliviar o sofrimento é uma das razões que movem o ser humano. Ninguém quer sofrer. Mas, apesar de avanços em tantas direções, da ciência até o autoconhecimento, ainda hoje a dor existe. Eu não tinha noção, porque a dor é muito intensa. Eu sinto dor 24 horas por dia. E isso afeta muita gente. Afeta o nosso trabalho, né? Afeta o dia a dia. Tem dias que eu sinto mais e tem dias que eu sinto menos. A dor, ela é uma dor na musculatura. Ela atinge de 11 a 18 pontos do corpo. Elas são localizadas mais no pescoço, no quadril e nos pés. De novo, você falando que está com dor, eu tô cansada de ouvir você falar que está com dor. Essas são mulheres que têm fibromialgia. As mulheres são a maioria das pessoas afetadas por essa doença, que apresenta um tipo de dor crônica. Um tipo que não tem um fator de causa e, por isso, desafia médicos e pacientes. A doutora Tainá Mello, médica anestesista e intervencionista da dor, explica como a dor crônica se apresenta na fibromialgia. Quando a gente fala de dor crônica, a gente já tem uma sensibilização das vias. Então, eu costumo explicar para os pacientes que é como se o paciente ele se tornasse mais sensível à dor. Os caminhos da dor no corpo dele, eles são facilitados. E aí, quando a gente tem essa sensibilização, a gente fala de dor crônica. Quando a gente fala da fibromialgia, a gente tem uma doença que cursa com essa sensibilização sem ter nenhum fator causal. Então, a gente não sabe ainda por quê, mas os pacientes que têm que têm fibromialgia são pacientes que têm uma sensibilização das vias da dor naturalmente. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica. Quem é fibromiálgico tem essa amplificação da percepção da dor que a doutora Tainá explicou e sente dores generalizadas pelo corpo. Pode ter ainda distúrbios do sono, dificuldade de concentração e fadiga. Esse é o principal impacto na vida da Carolina Ferreira atualmente. A jornalista foi diagnosticada há 18 anos. Eu ando muito cansada, eu ando com muito sono, eu não tenho vontade de fazer as coisas porque eu estou muito cansada de sentir dor. Mas eu sou uma pessoa muito ativa também, né? Eu faço muito exercício físico, isso ajuda muito, né? Eu trabalho, final de semana eu também estou sempre em atividade, então isso ajuda que o processo não seja um processo tão melancólico. Dito assim, como faz a Carolina, dá para ter uma noção de como as pessoas que têm fibromialgia se esforçam para conquistar qualidade de vida. Além desses sintomas que ela tem, podem existir ainda outras condições associadas, como a síndrome do intestino irritável e dores de cabeça. O diagnóstico é clínico, não existe um exame que comprove a doença. E por isso, a Carmen Miranda Souza, que foi diagnosticada há 10 anos, e outros pacientes chamam a fibromialgia de doença invisível. Você fala que tem a dor e às vezes o próprio familiar não te entende e acha que você não quer trabalhar ou você é preguiçosa. A gente com dor e a pessoa identificando você como outra coisa. Como a doença é invisível,
é muito difícil para a outra pessoa que não, às vezes que nem entende o que é fibromialgia, saber o que você está passando. Mas será que essa dor que você sente existe mesmo? Será que é tudo isso? Essas perguntas causam ainda mais sofrimento. Divulgar mais informações sobre a doença e assim torná-la mais visível é uma das tarefas da Carmen na presidência da Anfibro, a Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas. Ela conta que mesmo na própria família, às vezes existe o questionamento se a queixa não é um exagero. Isso aí, às vezes, interfere também no seu emocional, porque uma vez que você está doente e a pessoa não entende, é complicado, né? Principalmente partindo da sua família, é bem complicado, né? É onde você precisa do apoio e você não tem. Carmen diz ainda que a falta de conhecimento sobre a doença afeta o acesso a direitos, por exemplo, quando a dor impede que a pessoa continue trabalhando. No INSS nós temos vários relatos que as pessoas que vão com fibromialgia, eu já fui 2 vezes, só para você ter uma ideia, eu fui 2 vezes e um dos médicos falou, a senhora está aqui se queixando de dor, todos os pacientes que vêm aqui fica dessa forma, fica com essa cara, né, de doente, porque querem um afastamento e a senhora precisa de um psiquiatra, a senhora não precisa de afastamento. O preconceito atrapalha tanto o diagnóstico e o tratamento da fibromialgia que a médica Tainá Mello defende que precisamos mudar a maneira como lidamos com quem se queixa de dor. É um trabalho que eu costumo dizer que tem que ser uma educação em dor. A gente precisa ensinar a nossa sociedade que não é drama, que não é moleza, essas coisas que a gente escuta, né? Mas que existe essa dor e que essa dor tem que ser respeitada e tratada. Eu acho que isso é a base do problema. Os médicos já sabem que as mulheres se queixam mais de dor. Por quê? A doutora Tainá Mello afirma que as razões para isso ainda não são claras. Há estudos que investigam se existe alguma relação com a questão hormonal ou com a genética. Mas o fato é que essa condição verificada nas mulheres costuma ser acompanhada do estigma que atinge quem tem fibromialgia, explica a médica. Então acaba que a gente soma 2 coisas, né? A própria tendência a sentir mais dor, que é normal, que é comprovado na literatura, e o preconceito. E a gente sabe que quando a gente soma isso e essa mulher sente dor e por medo, por preconceito, ela não consegue se tratar, a tendência é que essa dor se torne cada vez mais forte, mais cronificada, piore, comprometa mais a qualidade de vida e se torne mais difícil de tratar. O Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra e presidente da Sociedade para Estudos da Dor no Distrito Federal, reafirma a importância de se levar em conta o impacto que o lugar social da mulher tem no contexto do tratamento da fibromialgia. Fibromialgia é uma doença eminentemente de mulheres. Mulheres têm dupla jornada de trabalho. Além de trabalhar fora, elas têm que fazer o serviço doméstico de casa. É uma função delas, pelo menos a sociedade coloca dessa maneira. Então, assim, o fato de serem mulheres acometidas, eu acho que o preconceito é ainda maior. Existem poucos levantamentos sobre o assunto no Brasil, mas a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor estima que a prevalência de quem se queixa de dor crônica no nosso país varia de 30% a 50%, percentual que aumenta com a idade. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado. No próximo capítulo, vamos falar sobre a mudança na classificação da fibromialgia, segundo o Código Internacional de Doenças, e a importância dessa classificação nos protocolos de diagnóstico e tratamento das dores crônicas dos pacientes. Reportagem especial.